Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Em Nossa Companhia. Mais uma vez, agradecemos o sucesso do primeiro episódio, falando sobre a história do crédito. Foram mais de 12 mil visualizações, considerando as duas plataformas. Temos aí 5 mil inscritos, então a gente só tem motivos para agradecer o carinho de todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Câmara, estou vestido de roxo, num fundo branco, sou moreno, de cabelos pretos. A ideia hoje é a gente falar, uma pequena brincadeira com uma série americana. Todo mundo já deve ter assistido, o Todo Mundo Odeia o Chris, né? E a gente fez uma brincadeira de Todo Mundo Odeia o Call Center. E explicar um pouquinho do porquê que todo mundo odeia o call center e da mesma forma que na série americana o ator não entende o porquê, né? Por que acontece tanta coisa ruim nele. Então a gente quer contar um pouquinho, mas quando a gente fala todo mundo odeia o call center, a gente entende também que a gente não é todo mundo e porque a gente ama o call center, porque a gente ama o atendimento, é que nós estamos falando sobre esse tema. Para a gente mudar a realidade e colocar de fato os problemas na mesa, entender quais são os caminhos que nós precisamos mudar. Para isso, primeiro ponto, eu convido todo mundo a fazer uma experiência comigo, né? Para quem quiser sentir mais forte isso, pode fechar os olhos, né? Neste exato momento e imaginar a seguinte cena. Então imagina que você está no dia mais especial da sua vida, você quer fazer uma comemoração, você chama a sua esposa, seu esposo, seu amigo, sua amiga, alguma pessoa, seus pais, filhos, pessoas que importam para você, pois aquele é o grande dia. E você tem um restaurante que você ama, o restaurante que você chega é uma pizzaria e você gosta tanto daquele lugar, não só pelo fato da pizza ser boa, mas porque você chega nesse lugar e todo mundo te conhece pelo nome. A sua mesa está sempre preparada. Você não precisa nem falar qual sabor você gosta, ou de que você não gosta de cebola, de alho. O próprio garçom já sabe. Ele só pergunta, só confirma se é o mesmo pedido de sempre. E ele sabe o vinho que você gosta. Pergunta para os outros se querem acompanhar. Aquela educação que você sabe que todo mundo vai ficar feliz, e que vai ser uma noite maravilhosa, todo mundo vai se divertir e você está ansioso, pois esse é um dia muito especial na sua vida. E aí você vai então, combina com todo mundo às 8 horas da noite, tá lá você dirigindo, ansioso, feliz, chega ao local, mesmo restaurante, normal, você entra. Na hora que você entra, você nota algumas mudanças. A primeira mudança que você vê é que o João, o garçom que sempre te atende, não estava lá. Ué, cadê o João? Será que está doente? Né? Aí você procura pela Maria, que quando o João não tá, às vezes Maria tá lá, também te conhece, você também não vê. Também não vê nenhum garçom, mas vê as mesas normais. Vê sua mesa vazia, decide então, chama seu parceiro, sua parceira, sentam lá, você pretende contar a novidade do que aconteceu no seu dia. Então, acabou de sentar na mesa e você começa a esperar pelo garçom chegar. Só que em vez de chegar um garçom, chega um robozinho do lado da sua mesa e fala: Olá,
Seja bem-vindo à Pizzaria Nova Era. Nós mudamos o nosso sistema. A partir de agora, eu vou resolver todos os seus problemas com a maior facilidade do mundo. Se você veio para comer pizza, aperte 1. Se você veio para comer massas, aperte 2. Se você veio para comer churrasco, aperte 3. Bebidas, 4. Aí você fala assim, que isso, gente? Mas você também, né, ali, o pessoal até achou interessante a novidade, falou, ó, o cara é realmente chique, leva a gente para um lugar totalmente, né, diferente, que a experiência já chega num robô, só que você já sentiu ali a pressão, né? Aí você tá bom. Aí o robô fala assim, então tá bom, o senhor quer comer pizza? Vou listar os sabores de pizza. Pizza 1, calabresa, acompanha mussarela. Pizza 2, calabresa, São Paulo, não vem mussarela. Pizza 3, calabresa, São Paulo, com mussarela e tomate. E aí ele vai dando mais de 30 sabores. E aí você escuta, não consegue interromper, fica com vergonha. Mas você gosta daquela marguerita especial que os caras fazem com queijo de búfala, misturando um pouquinho de bacon. Aí quando você escuta a marguerita, que é o número 45 já, aí você aperta 45, ali já perdeu uns 15 minutos ali ouvindo. Aí o robozinho confirmando então, senhor, uma pizza de marguerita. E aí você fala, mas eu queria que adicionasse o bacon. O robô, desculpa, senhor, não entendi. Vou voltar às opções. E aí vai lá e repete todas as opções de novo. E aí você já nervoso. Aí você já aperta 45 de novo. Já tô cansado aqui. Aí ele Desse- já, o robozinho já aperta, beleza, pizza de marguerita, confirmado. Para escolher bebidas, aperte o 5. Aí você vai lá, aperta o 5, escuta todas as opções de vinho, um cardápio de 30 opções. Se você quer uma taça, você tem que apertar mais um botão. E aí vai. Só que chegou o seu pedido, mas chegou errado. Aí você aperta o botãozinho, volta o robô. Pois não, vim aqui para ajudar o senhor. Olha, meu pedido veio errado. Eu pedi a pizza de marguerita, chegou aqui uma pizza de cebola. Olha, senhor, me desculpe, mas o senhor tem que entrar em contato com a gente. E aí, para falar com a gente, aperte o número 9. E aí você vai lá, aperta o 9 e escuta uma voz do outro lado, com um sotaque diferente, né, do que você está acostumado. Olá, seja bem-vindo à central de atendimento das pizzarias. Por favor, nos descreva seu pedido. E aí você vai e fala. Mas antes, devo informar que essa ligação está sendo gravada para sua conveniência. Por favor, confirme seu nome, seu CPF, da onde você veio, qual o nome da sua mãe. E ficam uns 10 minutos de confirmação. Você com a pizza esfriando, seus convidados emputecidos. E naquele momento, a única coisa que você quer falar assim, quero falar com o seu gerente. Ah, fala assim, pois não, o senhor pode falar com o meu gerente, mas o senhor vai ter que aguardar na fila. Aí ela te coloca numa fila com uma musiquinha bela de gás, aquelas que você escuta quando o gás está passando, e de repente você escuta tempo de espera para falar com o gerente 30 minutos. Naquele momento, você desliga e fala, robozinho, vai para aquele lugar, levanta todo mundo da pizzaria e acaba indo para uma rede de fast food. Essa seria uma experiência real de call center
no mundo real. Pois é isso que acontece com todos os clientes que hoje, no Brasil e no mundo, ligam para resolver um problema. Agora você imagina que isso era um dia feliz. Pensa que em nossas vidas nem todos os dias são felizes. Ainda mais quando você recebe uma conta que você não gostaria de receber, que está errada as informações, ou que seu chefe, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha brigou com você. Foi um dia de terrível caos. Você tem que resolver o negócio. Você já liga não aguentando mais. Sabe que vai ter que passar por uma experiência horrível. Vai ter que ficar umas 2 horas no telefone. Só de pensar em ligar, você já fica nervoso. E aí ter que repetir o seu problema para várias e várias pessoas e ninguém poder resolver. E sempre saber que no final vai ter que esperar algumas semanas para receber um retorno. Geralmente é o cenário do call center. E é por isso que é difícil você ouvir na perspectiva de algum cliente falando assim: eu amo ligar para um call center. Mas o mais impressionante, que é óbvio que para o cliente a experiência do call center ela é horrível. E não é só no Brasil, não. Uma simples pesquisa sua no Google, ou para quem já está habituado aí às ferramentas, o chat GPT e tudo mais, perguntar como é a experiência de call center nos outros lugares do mundo, ou para quem já viveu, todos os lugares é a mesma forma. Esse é um problema do mundo. É por isso que todo o mundo odeia o call center. Mas, quando você fala todo mundo, você fala só dos clientes, Paulo? Não. Olha só, olha que legal esses números para vocês entenderem. Sabe qual que é a taxa de turnover? Para quem não sabe, turnover é o tempo de permanência de uma pessoa dentro da empresa. A taxa de turnover no Brasil e nos Estados Unidos ela é a mesma, gira em torno de 30 a 45%. Ou seja, é altíssimo comparado em outras profissões. Na Índia, por exemplo, isso chega até 50%. Ou seja, a cada 2 pessoas que entram, uma vai sair em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque, pensando aqui no cenário brasileiro, são 6 horas de trabalho ininterrupto, com 15 minutos de pausa apenas, aonde você tem uma meta para ser atingida, de ligações que você tem que fazer. Mal dá tempo de você ir ao banheiro, pensando no funcionário. É uma profissão que não tem uma lucratividade boa, ela é uma profissão de entrada, com uma pressão enorme. Geralmente, as pessoas, a faixa etária dos funcionários gira em torno de 18 a 24, 23 anos, tá? A grande maioria, claro que há exceções, mas é o pessoal que geralmente está começando a vida e já começa a vida num alto nível de pressão. A maioria está estudando na faculdade à noite ou faz outros cursos, e já começa o dia nessa pressão. E aí você imagina que você está atendendo clientes que já não estão aguentando mais querendo falar com você. Quando chega no momento, já chega explodindo. Já chega querendo xingar toda a sua família. E você tem que manter a cordialidade. Você não pode ser igual o comediante do stand-up, Thiago Ventura, e fala: ô parceiro, você tá me ligando, mas você que tá errado, cara. Você tá devendo aqui, rapaz. Eu que tinha que tá aqui recebendo um pedido de desculpa. Não tinha que estar te ligando, não. Você tinha que saber das tuas contas, rapaz. Você não pode falar isso. O cara te xinga, você não pode xingar ele de novo. Tem uma brincadeira de criança que fala que mãe é sagrado. Então xingou mãe, tem que xingar de volta, ou sai na porrada.
cara xinga tua mãe, você não pode xingar de volta. Isso fere um princípio humano fundamental. Como que você não vai defender a honra da sua mãe, independente de idade? Isso é fundamental. Então, assim, é altamente estressante para o funcionário. Isso também há uma alta taxa de turnover. Fora que existe uma dificuldade, aqui no Brasil ainda menos que outros países, por exemplo, Estados Unidos, a maior parte do atendimento de call center ele é feito pela Índia. Então, há uma dificuldade de compreensão do idioma muito difícil, tanto pelo americano de entender o indiano, quanto do indiano entender o americano. Mas isso aqui no Brasil também acontece. É só quem conhece. Por exemplo, vou dar dois extremos. Converse com alguém da ilha de Floripa, famoso manezinho da ilha, conversando com alguém de Fortaleza. Cara, os dois vão ter uma dificuldade enorme de se entender. Ou alguém de Minas falando com alguém de Curitiba. Cara, primeiro trem ali misturou com Vina, o cara já não entendeu mais nada do que está acontecendo. Isso leva o quê? A dificuldade da compreensão. Então, a comunicação e as barreiras dificultam a experiência do cliente e do funcionário. E há um outro grande problema seríssimo. Todas as informações, por mais que existam níveis de segurança de informação, quem se sente confortável em dar a capivara da vida e muitas vezes ter que dar números de cartão de crédito, dados sigilosos para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe quem está. E há casos, isso não é mentira, de que existe envolvimento, por exemplo, do PCC em vários call centers do Brasil. E isso é motivo de investigação e já foram feitas várias prisões dentro dos maiores empresas de call center. Isso foi noticiado várias vezes. Ou seja, você não tem confiança, segurança, por maior que seja a gravação da ligação e tudo mais. O cara pegou o seu número de cartão, até você conseguir reverter aquela situação, tua vida já virou um inferno. E a responsabilidade de pegar essa informação? E a responsabilidade da empresa em ter que lidar com toda essa situação? Então, para o funcionário e para o cliente, obviamente, é horrível. Ah, Paulo, mas então deve valer a pena para a empresa. Aí é o que eu falo, nem para a empresa vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, para atender uma média de 528 mil ligações por mês, uma agência de call center gasta por ano em torno de 20 milhões de reais. Nos Estados Unidos, em torno de 23 a 25 milhões de dólares. Por que isso? Porque cada pessoa tem uma capacidade máxima de atendimento. Então, se a gente imaginar que existe custo de pessoas, então, considerando ali 500 agentes de call center, custa ali em torno de 15 milhões com benefícios. Isso para 524 mil ligações por mês. Agora, tem custos de tecnologia. São muitos sistemas envolvidos dentro de um ecossistema de call center, de URA. Isso o Thiago depois ele pode contar, e Kevin, e o próprio Adriano também explicar. Então, assim, varia o tamanho de empresa, mas custa por mês, no mínimo, R$ 1 milhão, podendo chegar a 10, 15 milhões de reais, dependendo da tecnologia utilizada. Fora isso, eu sou obrigado a prover um centro de trabalho com as condições ideais de limpeza de acordo com os padrões. Não pode ser qualquer galpão. Tem que ter ar-condicionado, tem que ter cadeira, tem que ter computador, tem que ter ergonomia, eu tenho que ter pessoas ali prontas para ajudar, eu tenho que ter médico, eu tenho que ter operadores de limpeza. Só isso aí custa
custo anual é de 1 milhão e pouco. E lembrando que eu tenho uma taxa de turnover absurda. Então eu tenho que ter pessoas treinando pelo menos a cada 3 meses, quase 5% da empresa, de novo. Então, assim, a curva de conhecimento ela se perde. Para vocês terem uma ideia, olhando duas grandes empresas mundiais, a Amazon gasta em torno de 15 bilhões ao ano no mundo só com call center. A Apple chega a 31 bilhões de dólares. Estamos falando de dólares, gente. A Apple recebe em torno de 2 milhões de ligações por dia, por continente. Vocês têm noção da quantidade que isso significa? E todos os custos escalados para que isso funcione e ainda ter NPS, ter uma experiência horrível, ser criticado, ser espancado no Reclame Aqui, ter todo mundo sendo alvo. Então, para a empresa também não é vantajoso. Aí, esse é o grande ponto do porquê todo mundo odeia o call center. Para o fornecedor lidar com essa situação como um todo, é horrível. Imagina você ter que dar manutenção, ter que ficar 24/7, porque é uma obrigação legal. Quando se trata de fraude, por exemplo, você não pode ter uma ilha desativada, como se chama dentro dos call centers. Você tem que ter a operação 24/7, né? Para a maioria dos negócios, principalmente financeiros. Então, para o fornecedor também ter que passar com isso, ter que passar por resolver. Lembrar que se teu call center vende, qualquer hora que ele fica desativado, é muito tempo, é muito prejuízo. Então, o fornecedor ele não recebe ligação do desenvolvedor, não tem um tempo de cycle time, ele desenvolveu uma semana. Não, ele está no arrum com o presidente da empresa perguntando que horas vai voltar e falando que nunca mais quer conversar com ele e que vai mudar a solução inteira, vai para o outro fornecedor, que é a mesma coisa, pois esse não é um problema local. Então, essa foi a introdução do porquê todo mundo odeia call center. E eu acho que ficou óbvio, de ponta a ponta, que essa experiência está ruim para todos. Agora, o objetivo é a gente ir abordar um pouquinho do ponto de vista de cada uma dessas frentes, do funcionário, da empresa, da experiência, né? E de que soluções a gente poderia fazer para que isso se tornasse uma experiência positiva. Então, professor Perangi, por favor, fique à vontade de comentar, de começar comentando ali um pouquinho do ponto de vista do colaborador que passa ali por essa pressão diária. Paulo, Adriano, Kevin, Thiago, uma alegria enorme. O Ipirangi, então, cabelo branco, grisalho, barba branca, cortina branca ao fundo, duas estantes aqui ao meu lado, camisa polo, e eu faço parte do grupo que odeia call center. Desculpem, não poderia deixar de dizer isso, né? Tenho amigos, tenho alunos, enfim, pessoas muito bacanas que trabalham em call center. Quer dizer, segundo o que o Paulo falou, eu não sei mais se trabalham ou trabalhavam, né? Pela grande taxa de permanência, mas o meu horizonte próximo aqui do call center é esse período da pandemia, onde também a gente tinha muita gente atendendo em casa. E eu tinha uma vizinha que trabalhava em call center, já mudou, e ela começava xingando a mãe, e gritar, mãe, mandava para aquele lugar, eu estou começando a trabalhar agora. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, coitada da pessoa que essa menina vai ligar agora, vai falar, é um problema. Bom,
Eu acho que qualquer expectativa de qualquer ser humano é nunca ser incomodado por nenhum profissional de call center e não precisar de call center na vida. Acho que a gente já faz a oração, né, do final da noite pedindo: Deus, que amanhã, meu dia, eu não tenha que enfrentar um tipo de ser. A segunda oração é que esse pessoal não tentem falar com a gente um pouco mais tarde, né? O pessoal agora estava falando que o ideal para a criançada estudar, os adolescentes, deveria ser a partir de 8 horas da manhã, mais para frente, muito cedo estava complicado. E eu queria entender, tanto para as gravações como para o próprio pessoal, né? Quem é que diz para eles que eles têm que ligar 8 horas da manhã para um cliente? Quem é que quer ser incomodado 8 horas da manhã? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, né? Se eu fosse um atendente de call center, um trabalhador de call center, eu ia ficar em crise na minha noite anterior. Amanhã cedo, às 8 da manhã, eu tenho que ligar para alguém. Se fosse comigo, eu odiaria. Então a gente tenta evitar o máximo possível, né? Então vocês imaginam o tipo de pressão de alguém que sabe que é odiado, né? Que sabe que vai ter que ligar para uma pessoa amanhã, talvez no primeiro dia, né? Para alguém que está tentando evitar o máximo possível, alguém que está esperando que esse sujeito solucione o seu problema, e não que ele traga problema, que, né, dependendo da comunicação, é exatamente isso. Né? Uma hora você está atendendo um cliente para resolver o problema dele, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para cobrar alguém, né? E para lidar com algumas pessoas. No meu caso, a coisa se torna ainda um pouco pior, porque eu tenho que começar soletrando meu nome, né? Então eu tenho que começar com U de uva, I de Ivo, P de Paulo, I de Ivo, R de roda, A de Ana, N de natureza, G de Geraldo, I de Ivo todo dia, quando eu quero falar com alguém, e ainda ter. Só pode repetir, por favor? Só tem um apelido, enfim. Então, esse pessoal, além disso, trabalha longas horas de trabalho, né? Como o Paulo já adiantou, é, as condições, eu vou colocar entre parênteses aí, são muito insalubres, né? Não sei nem se eu posso dizer isso, né? Pressão para cumprir metas, né? Falta de reconhecimento, né? Salários são baixos, né? Tem um estresse e fadiga em razão da natureza repetitiva do trabalho, toda hora a mesma coisa. Geralmente, eu imagino, né, pelas minhas conversas, e isso é um feedback informal, né, as empresas não dão suporte para a saúde mental dos seus funcionários, porque esses funcionários estão sendo expostos o tempo inteiro, né, a situações de estresse, de conflitos, né, durante as ligações. Né? Não tem treinamento adequado para lidar com os clientes difíceis. Né? Isso é um problema terrível. Também alguns parecem que recebem um treinamento ao contrário, do tipo, complique o máximo o diálogo com o seu cliente, né? E às vezes eu já cheguei a falar, não sei se vocês já chegaram a dizer para alguém, escuta, será que você pode conversar comigo como um ser humano normal, sem ler qualquer coisa? Né? Porque parece que o cara está lendo o manual, você diz, pô, eu só queria conversar com um ser humano. Dá para você desligar essa peça e voltar como um ser humano? Enfim, então imagina. Alto índice de assédio moral por parte de supervisores e colegas de trabalho, né? Eles reclamam muito isso. E problemas relacionados também de saúde ao uso de computador direto, exposição, né, prolongada, fone de ouvido, enfim. Então, as pressões do pessoal do call center, né, de quem trabalha com call center, é extremamente complicada. Principalmente porque está falando com uma pessoa que ela nunca viu números. Isso se ela for treinada, né, para não fazer pré-julgamentos, né? Porque, como no próprio exemplo anterior, né, do Tiago Ventura e do humorista, acho que foi esse o nome que o Paulo citou, né? Sou eu que devia estar, né,
tá recebendo um pedido de desculpa. Estou aqui, tô tendo que cobrar você, você não sabia que tinha que cobrar, e antes de passar para o Kevin para dizer quais são as soluções para esse pessoal todo, para resolver esses problemas, eu lembro de um, e eu vou encerrar rapidamente aqui essa primeira parte da minha fala com um exemplo meu, né? Eu estudava e sabe como é estudante no Brasil, né? Você tem que fazer estudante casado com filhos. Eu tinha que decidir se pagava o aluguel, a prestação da casa, se comia naquele dia, se era do carro, se era de escola. E aí eu lembro, eu estudava em São Paulo, morava em Curitiba, e aí eu não paguei, na época, a prestação da minha casa, estava atrasado aí, acho que umas três, sei lá quantas, umas três, com certeza. E aí, uma certa hora, o atendente do call center olhou para mim, eu no meio do trabalho, né? Mas você não pagou por quê? Você não sabia que tinha que pagar? E aí eu não aguentei, né? Aí eu olhei e falei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, né? O cara me cobrar, tudo bem, faz parte do jogo. Mas chegar para mim, aí eu disse assim, olha, eu não ia contar porque era surpresa, né? Mas já que você me perguntou, eu estava guardando dinheiro para um cruzeiro, para a gente, mas eu ia fazer surpresa no final de semana e te ligar e dizer, olha, o dinheiro do cruzeiro já está ok, né? Já está reservado, a gente vai sair, enfim. Kevin, você, como é que a gente soluciona esse esse espectro todo aí de, de ódio, com todo perdão ao call center e aos seus envolvidos. Boa. Vamos lá, apresentando também aí o Kevin Olivati, pessoa branca, cabelos loiros, não tão loiros. Hoje eu tô com a camiseta preta, sentado numa cadeira azul e preta. Uma cômoda ao fundo, diferente da semana passada. Uma parede branca e uma porta de madeira ali no canto. Pô, bem interessante todas as histórias aí que vocês estavam contando. Eu fiz várias anotações aqui, né, que surgiram para a gente falar sobre o tema, discutir sobre os problemas da empresa e propostas de soluções. E sobre esse tema, né, eu já estive dos dois lados, né, escutando a história do Paulo aí. Quando eu fui para São Paulo para estudar, jovem, eu sou jovem, mas não tão jovem quanto eu era há 23 anos atrás, eu entrei num call center, né? Um call center ativo. E a história que o Ipirangi e o Paulo contou aí, me representa muito sobre a questão de pressão, questão de metas, questão de turnover, treinamentos recorrentes, né? Porque muita gente sai. E isso que foi contado, né? Ele casa muito com os problemas da empresa, né? E eu estive do lado do call center e olha, o meu turnover foi rápido, tá? Ele durou semanas, né? Normalmente calcula turnover aí mensal o anual, né? O meu ali já impactou no primeiro mês, assim, sabe? Só para falar que não foi uma experiência legal. É, e depois, né, muito tempo depois, já na área de tecnologia, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, para melhoria de sistemas de call center de empresas. E de uma empresa que tem um call center muito bem conceituado em relação às outras empresas, né? Então, em terra de cego que tem um olho é rei, né? Mais ou menos assim, não é nada também excelente, né, como a gente gostaria que fosse, mas também é superior aos outros atendimentos, né, que a gente tem aí no mercado. E muitos dos problemas que vocês trouxeram eram os problemas que a gente enfrentou. Então a gente tinha, né, um projeto de transformação do call center dessa empresa. Tinha 5.000 posições, o Paulo citou aí, né, o custo
dezenas de milhões de reais para manter 500 mil ligações, se eu não me engano, mensalmente eram 6 milhões, a gente tinha 5 mil posições, né, de call center, e era um grande projeto, sim, de transformação, com muitas pessoas envolvidas, né? E quais eram os problemas, né? Na época a gente calculava o custo do call center por segundo que o cliente ficava esperando para ser atendido. Olha que ótica legal, né? Muitas empresas faziam o cálculo dos funcionários, do espaço, da terceirização. Lá a ótica já era em cima do cliente. Qual é o custo, né, por segundo de um atendimento? E cada segundo deste atendimento, né, cada segundo que ele demorava para ser atendido o cliente era 150 mil reais a mais. Então a ideia era a gente diminuir, fazer um projeto de transformação, melhorar a experiência do cliente, mas diminuir consideravelmente o tempo médio de atendimento, né? E como que a gente conseguiu isso, né? Porque isso é um problema, o custo é um problema para as empresas, né? Como que a gente conseguiu isso, né? Primeiro, a gente consegue com personalização, né? Existem várias tecnologias há muito tempo para personalizar o atendimento. E isso, né? Quando muitas empresas hoje no Brasil também, hoje, 2023, né? Falam que tem uma personalização e na realidade não tem. Você liga várias vezes, né? Para resolver o seu problema, tem que repetir várias vezes informações. O que é uma personalização? Como se fosse também um autocomplete daquilo que você tá resolvendo para o seu cliente. Você liga através do seu próprio telefone, sem digitar nada, ele já pega todo o seu histórico com a empresa, joga na tela do atendente e o atendente fala: Olá, Paulo, você está ligando para falar do seu último pedido aqui, do lanche? Você gostou, não gostou do lanche? Aí você fica até surpreendido, você fala: caramba, eu acabei de ligar, realmente era isso que eu queria. Poucas empresas fazem isso no Brasil. Hoje eu tive a felicidade de trabalhar com um projeto de transformação desse. Então, qual é a tecnologia, né, que a gente utilizou? Uma tecnologia de personalização. Então, a gente tem vários exemplos aí. Ao pesquisar no Google aí, no chat GPT, quais são as tecnologias de personalização, né, para uma integração telefone e computador, que vai aparecer várias, não quero citar nenhuma e nem que a gente utilizou aqui, mas é uma que resolve um problema. Resolve o problema na ótica do cliente e resolve o problema também de custo da empresa, tá? Esse é um ponto que pode ser utilizado para transformação. O segundo ponto, né, uma outra tecnologia que também já existe há um bom tempo, é o que a gente chama de CTI, barra de CTI, né? Computer Telephone Integration, né? Então, o que é essa barra de CTI aí, né? Ela faz a integração, né, dos dados de todos os clientes para que apoie na personalização. Então, normalmente a personalização e a barra de CTI acabam caminhando juntas, né, para dar uma experiência melhor para o cliente, para diminuir o tempo médio de atendimento, né, com o exemplo que eu citei, a pessoa liga do celular e ela já tem o histórico dela de interações ali com a empresa, ela até acaba se surpreendendo, isso diminui o tempo médio de atendimento, diminui o custo e pode ampliar o call center da empresa. Também tem várias tecnologias de CTI no mercado, né? Podem pesquisar aí no Google, que vocês, no chat GPT, que está mais em moda agora também, que vocês vão ter essas tecnologias que vão ajudar a resolver dois grandes problemas aí da empresa. Um outro grande problema, né, que eu vejo dentro das empresas, e aí também pegando um pouco do ponto que vocês falaram, eu não gosto, né, trabalhei diretamente com alguns CTOs aqui no Brasil, eu não gosto de terceirizar o core da empresa, né? E quando eu falo o core da empresa, eu não estou falando só a atividade fim dela, eu estou falando alguma atividade muito crítica.
No caso, né, desse projeto de transformação, é, o call center era uma atividade muito crítica para a atividade fim daquela empresa. E você terceirizar isso é um problema. Primeiro, você não mantém a cultura da sua empresa. Segundo, às vezes o custo vai ser maior, né? Terceiro, né, ponto muito relevante, as pessoas não estão na mesma temperatura que você está para resolver o problema dos seus clientes, porque são terceirizadas. E quarto, geralmente terceirização no Brasil e no mundo se chama precarização, o que faz, né, as pessoas terem menos ainda vontade de atender o seu cliente, né, que nem delas são, né, sendo precarizadas, né, e ainda não tendo a cultura, não estando com a mesma temperatura, não tendo as mesmas condições de trabalho. Então eu vejo isso também como um problema para as empresas, né? Então eu vejo o custo, né, mas sobre a ótica do cliente, não sobre a ótica de posição, de espaço, de tecnologia. Vejo a questão da personalização também como muito importante, né, para melhorar a experiência do cliente e também para atingir diretamente a questão de custo e da experiência do cliente. E por último, né, a questão de não terceirizar o core. Se a sua empresa é como a Apple, que tem 2 milhões de ligações aí por continente, por dia, não terceirize o seu call center, entendeu? Porque apesar de não ser atividade fim da Apple, né, ela vende iPhone, né? Você não deveria terceirizar algo que é muito crítico para manter a experiência do cliente. Talvez eu não sei como que ela esteja mantendo o nível de atendimento, que também não deve ser um dos melhores, é acima de outras empresas, mas também não é aquela maravilha, porque todo mundo continua odiando o call center no mundo inteiro. Talvez uma solução seria essa, né? Vamos internalizar, vamos usar novas tecnologias aqui, vamos personalizar, vamos melhorar o tempo médio de atendimento, vamos entender melhor o nosso cliente para diminuir o custo, para chegar num custo que seja comparável, né, com uma terceirização. Então eu vejo essas soluções e, né, mais recentemente, eu vejo, né, soluções de inteligência artificial entrando, né, começando a entrar um pouco aí no meio desse mundo também de call center, tá? E isso vai abrir muitas possibilidades, né? Eu já vejo integrações, né? Que a gente chama algumas APIs, né? Mas são integrações, né? Entre sistemas diferentes aí para todo mundo entender, que já usa inteligência artificial, ela vai aprendendo, né? Conforme mais informações são adicionadas em sua base de dados, né? Quanto mais clientes ligam para o call center, e quanto mais informações tem, ela vai aprendendo cada vez mais a ser personalizada e cada vez ser mais diminuir o tempo de atendimento. Isso com poucas coisas que eu já vi que isso já está começando essas tecnologias começar a ser integradas aí no call center, que eu acredito que vai ajudar muito na experiência do cliente, né? E para finalizar aí, o ponto que o Paulo trouxe do robozinho atendendo, né, passando 40 opções, o que isso afeta o tempo médio de atendimento, se você não colocar essas opções na ordem correta, né, ou se o seu cliente gosta da marguerita, coloca a marguerita como primeira opção, porque se você deixar ela na 40ª opção, você vai gastar um dinheiro, né, até atender, e fora a experiência horrível que você vai ter no cliente, né? E quando você contou essa história, eu lembrei, né, de várias discussões desse projeto de transformação que eu citei com essas tecnologias. Ainda a gente nem falava de inteligência artificial na prática na época, mas eu lembrei desse exemplo, eu lembrei de quando eu estava trabalhando com esse projeto de transformação e a gente discutia a posição do menu, a posição das opções, a posição das opções, isso faz muita diferença no TMA. Então, além das tecnologias, a gente tem que pensar um pouco nisso hoje, né? Agora com a IA
um mundo gigantesco vai abrir para a gente melhorar a questão do call center aí, e lógico, né, a gente parar de odiar um pouco o call center, pelo menos chegar na média das melhores empresas do Brasil. Tem empresas que são boas, não são excelentes, né? Eu acho que não tem nenhuma excelente, mas que são boas nessa questão de experiência e de atendimento ao cliente via call center. E eu vou finalizar aqui, né? Passando um pouco eu falei um pouco aqui do ponto de vista dos problemas que as empresas enfrentam, como que a gente pode enfrentar com práticas, né? Pegando um pouco do gancho aí que o Ipirangi e o Paulo falaram. Eu vou passar para o Lescovar para ele falar agora um pouco do ponto de vista do cliente, né? O que o cliente gostaria. Eu falei um pouco do ponto de vista da empresa, impacta um pouco o cliente, né? Mas acho que tem muitas outras vertentes aí do ponto de vista do cliente para a gente melhorar essa visão que quase todo mundo tem do call center. Boa noite aí, Escovar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Escovar, sou homem branco, cabelo castanho, óculos com armação azul, estou com uma camisa azul, aqui no meu escritório, um armário e uma parede, uma porta branca. Bom, legal, né? Falar aqui do lado do cliente, né? Eu acho que todo mundo já usou, né? Todo mundo já foi no Reclame Aqui, né? Acho que ele é o ponto focal lá quando você quer reclamar de alguma coisa, você bota lá os seus pontos, né? E se você fazer uma pesquisa rápida lá, você vê que as causas maiores de reclamação ou tá ligado a tempo de resposta ou tá ligado a falta de solução, né? A ineficiência do seu atendimento. Acho que vale ressaltar esses dois pontos aqui. Vale lembrar também que a gente tem N canais, né? Tem a ligação, você tem o WhatsApp, você tem mensagem de texto, você tem um leque gigantesco desses canais de comunicação. Bom, cases da vida real, né? Você pega hoje as maiores reclamações estão em empresas de telecom. Você pega hoje as telecoms que já tiveram fusões há mais de 10 anos, a curto prazo, as reclamações continuam as mesmas. Estava conversando com um colega esses dias e a gente falou assim, pô, empresa tal já fez uma fusão há 10 anos e ainda o usuário único, né, o ID único, né, que a gente chama, a gente não tem hoje isso aí consolidado. E querendo ou não, se você quer entender o seu cliente, você tem que ter essa visão, como eles chamam, 360, né, do cliente. ID único, quais são os produtos, como ele se comporta, qual é o canal de comunicação que ele gosta. O Kevin já falou aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, que vem para ajudar muito nisso daí, mas tem outros fatores também, né? Capacitação e tudo mais, né? Então, hoje, essas grandes empresas, elas não conseguem ter uma definição da jornada do cliente dela. Quem aqui nunca recebeu uma ligação, operadora X, falou assim, a gente viu no mercado que você tem um comportamento legal, que você não sei o que, parará, 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 e a gente quer te oferecer o produto tal, 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 da operadora A. Qual operador que você usa? Aí você vira para o atendente e fala assim, operadora A? Ah, então tá bom, tchau. Então não tem essa unificação, né? Também numa grande empresa que eu já trabalhei, a gente começou a fazer esse projeto de ID único,
saí da empresa, tem um bom tempo já, um bom tempo. E alguns colegas que permanecem lá, esses dias eu perguntei, e aí, como que tá aquele projeto? Até hoje não finalizou. Tem seus motivos, né? Tem seus motivos. E isso interfere o quê? Na jornada do cliente. Então o cliente ele não consegue ter uma jornada onde ele consegue ter um melhor atendimento. Por exemplo, se eu pudesse resolver tudo pelo WhatsApp, eu resolvi. Ligar, ficar esperando, falar. Né? Se eu pudesse pelo WhatsApp resolver, para mim seria o ideal. Tem empresas avançando nisso daí e avançando bem, né? Tem. Tem muito a melhorar? Também tem. E outra coisa que a gente percebe no dia a dia, também com conversas com colegas e na própria vivência do dia a dia, hoje é focado mais numa experiência de captação de cliente do que numa jornada de retenção de cliente. Hoje é muito fraco você pensar numa jornada de retenção de cliente. O foco maior é captação. O custo, talvez, a estudar, né, de captação deve ser tão igual quanto o custo hoje de retenção. Por que eu estou falando tudo isso aí de jornada, né? No final das contas, uma empresa, entendendo melhor o seu comportamento, o atendimento dela, é mais eficiente, é mais preciso, não enche teu saco e você consegue resolver o seu problema. Agora hoje, para a gente resolver esse problema, a tecnologia, ela pode nos ajudar? Pode. É só ela? Garanto que não. Garanto que não. Para esse ponto de tecnologia, de inovação, do que vem pela frente, do que está acontecendo, trazer o Thiago aqui, que ele vai contar um pouquinho para a gente desse cenário de hoje e do futuro. Thiagão, a palavra é sua. Olá, galera, boa noite. Eu sou o Thiago Lopes. Devo me apresentar, que é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Sou uma pessoa preta, estou aqui dentro do meu guarda-roupa, como muitos dizem, porque ao fundo aqui você pode ver um cabide com todos os meus casacos. Eu sou baiano, então tenho muitos casacos aqui em São Paulo, faz muito frio aqui para mim. Até quando faz calor faz frio, né? Eu estou vestido com a camisa preta que tem um símbolo de um touro vermelho na frente, que é o símbolo do Chicago Bulls, né? E eu tenho um cavanhaque meio falhado, pouca telha, um bigodinho assim, maneiro. O pessoal me chama de compadre Washington, porque meu cabelo é enroladinho também. Então, assim, gosto muito de falar de tecnologia e eu, na verdade, tenho ensinado também muito jovens a entrar na área de tecnologia. E hoje eu quero compartilhar um pouco do que eu aprendi trabalhando durante os anos, gerindo a experiência de clientes através de grandes call centers no Brasil, criando ali jornadas que permitiam a mudança de comportamento dos clientes para atingir os objetivos do negócio, que na maior parte das vezes do call center resolver o problema no primeiro contato, de preferência automatizando esse contato, nesse motivo por ligar. E, e também aprendi como é que a gente lida ali com, com o dia a dia disso tudo, que não é só receber uma ligação de um call center ativo, que é ruim. É uma merda também atender alguém no receptivo, porque o cara do call center lá, geralmente... E eu já fui empacotador de supermercado, parece um pouco, eu vou contar um pouco dessa conversa aí para você entender como é. Porque o cara sempre chega no telefone igual, chega no caixa, joga a carne assim, ó, 3 quilos de filé mignon na sua cabeça, pá! O cara liga e quer, velho, o cara quer resolver um problema, o cara tá cagando pra você. Se você acordou, se você tá bem, se você é uma pessoa que tá trabalhando. Então, assim, por isso que eu acho que os robôs ajudaram muitas pessoas
a resolver o problema de ter que lidar com situações que são simples. Então, assim, a gente automatiza todo o atendimento que é muito simples e daí a gente já conquistou, principalmente no Brasil, onde você tem uma ineficiência como o norte muito grande das empresas, a capacidade de automatizar as coisas. Então, quando a pessoa liga dizendo, eu estou com problema na internet, não precisa falar com a pessoa. Problema de internet, a pessoa só identifica o cliente, o robô identifica o cliente, diz assim, Tiago, é você, é o Tiago, já vi pelo seu telefone, então não, Tiago, me fala seu CPF, me fala seu número da conta, quando é a conta de luz, por exemplo. A partir dessa identificação, ele vai ver, o Tiago mora em Barueri, graças a Deus aqui em Alphaville não falta energia, mas se fosse lá em Salvador, tá alinhado, na Liberdade, lá onde eu nasci, com certeza o robô ia dizer, Tiago, espere mais um pouquinho, tá faltando energia aí. Eu, inconformado lá no bairro da Liberdade de Salvador, ia ligar de novo, encher o saco de apertar 9 para dizer eu quero falar direto com o atendente, porque 9 é um número internacional que os call centers, não sei se é internacional, acho que é nacional, né? Desculpe, que os call centers usam para você não ter que esperar o cara dizer digite 1 para falar com a pessoa legal, digite 2 para falar com a pessoa mais legal, digite 3 para falar com o financeiro, 4 para falar... Não, não. Digite 9 logo aqui, pai. Quando você ligar, você já digita logo 9, que é para falar com o atendente, quando você não for atendido. Mas geralmente as automações resolvem logo o seu problema. Você precisa ir falar com o atendente. Porque o atendente também, muitas vezes, ele está ali numa situação de estresse, conversando com 50 pessoas ao mesmo tempo. Quando é voz, é mais difícil, né? Geralmente a pessoa não consegue lidar com muitas ligações porque não consegue botar o cara na espera. Hoje em dia ninguém consegue ficar dizendo, por favor, espera aí que eu volto aqui. E aí começa a atender outro, não, não. Ou ele começa e vai até o fim, ou não. Agora, quando é canal de texto, que aí entra o WhatsApp, e as pessoas estão usando muito isso no call center hoje, né? Então, assim, eu mando uma mensagem iniciando a conversa no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Twitter. Essa conversa vai continuar com um robô, um bot, uma automação, né? Uma automação daquela conversa, ou vai ser transferida para um humano, para uma pessoa que vai atender, né? No canal de texto, pai, os atendentes têm que lidar com situações onde eles falam com 50 pessoas, porque no canal de texto eu posso deixar alguém esperando, fica aí esperando um pouquinho, tal, né? Então, assim, e o que eu tenho percebido é justamente isso, essa mudança de você ter, que nunca existiu, né? Um atendimento multicanal de verdade, que dirás omnichannel, e aí tem uma diferença do multicanal para o omnichannel, né? O multicanal você pode atender em vários canais, mas a conversa começa e termina em um canal. O omnichannel, não, eu posso escolher se eu pulo de uma voz para o WhatsApp e eu continuo sendo atendido pelo mesmo motivo que eu liguei, resolvendo o mesmo problema, né? Então isso aí é uma evolução, a gente vai chegar lá. Mas o que eu venho dizendo a galera é justamente que, poxa, os call centers, as empresas grandes investiram tanto em automatizar as coisas simples que está acabando de ficar as coisas difíceis para o atendente resolver, né? Os atendimentos mais complexos, que duram 4 minutos, 5 minutos, que tem que conversar, que tem que vender, que tem que dar um desconto, que tem que informar sobre um produto. Então, as jornadas estão cada vez mais complexas para o atendente. Por um lado, vem nascendo tecnologias que se tornam um arcabouço para que seja uma espécie de exoesqueleto, como o Steve Jobs pensou quando criou o Lisa, que ele se inspirou na filha dele e olhou para aquele computador e disse, porra, tá na hora de eu criar uma coisa que aumente a capacidade das pessoas. E eu enxergo o computador pessoal como isso. Então, pô, tipo, isso aqui... Imagina a pessoa tendo um ábaco, uma calculadora. Pô, ele já sai bem pra caramba. Imagina tendo um computador, uma coisa aqui. E agora com o chat GPT, como o nosso colega Kevin falou, e também o Adriano comentou aqui. Então, assim, a gente vai poder agora construir, por exemplo, assistentes dos atendentes, das pessoas que estão ali estressadas por fornecer um atendimento monótono, por falar toda hora a mesma coisa. Oi, bom dia, eu sou da não sei aonde, e pode te atender, não sei o quê. Não, pô, tem o chat GPT lá, daqui a pouco você escreve um prompt, ele escreve lá um diálogo para você começar a desenvolver aquela conversa, e você não precisa mais, talvez,
acessar diversos portais, logar em diversas páginas, deixar o cliente na espera, por favor, aguarde, enquanto você está acessando outra página, logando, colocando usuário. Não, não, não. Através de um próprio diálogo, que é muito mais fluido, o atendente, o agente, né, a pessoa que trabalha no call center, vai conversar com uma inteligência artificial como o chat GPT e vai pedir ajuda, vai tornar o atendimento dela muito mais fluido, vai resolver problemas mais rápido, vai deixar aquela coisa complexa ser mais ligeira, porque ao invés de pesquisar em diversos pontos de contatos da empresa em busca de informação, ele não vai acessar uma FAQ, filtrar. Não, ele vai dizer: robô, eu quero saber que dia é o vencimento dos clientes VIP dessa empresa do catálogo Gold, Plata, que mora em Buenos Aires. Pô, imagine você ir lá buscar, tipo, indexando naturalmente como é hoje, através de campos e eu preencher um filtro. Não, e, by the way, para todos aqueles atendimentos que eu já sei que são padrões, né? Ou seja, eu conheço os atendimentos, eu posso criar textos específicos para digitar para a inteligência artificial e dizer: me ajude nisso. Como eu sei que a maior parte dos atendimentos são sobre isso, eu já adianto ali o lado, né? Então, assim, para dizer que as grandes empresas devem se preocupar mais em construir experiências melhores para o seu call center e não só para os seus clientes, porque afinal tem pessoas do outro lado que também precisam ter segurança psicológica para lidar com outras pessoas que estão do outro lado estressadas, pagando por uma qualidade de serviço que elas não estão enxergando, ou que talvez sejam problemas que da natureza do negócio de resolver com atendimento mesmo, resolver rápido, porque nem tudo na vida são flores, né? Então, vamos transformar essa vida com tecnologia, com soluções aí, numa vida mais tranquila e usar essas tecnologias que vêm surgindo para facilitar o dia a dia, né? E é isso. Obrigado. Foi massa aí a conversa com Acho vocês. que, complementando um pouco o Thiago falou, passando para o Ipirangi que quer comentar, pode comentar, Ipirangi, depois eu complemento. Não, eu só ia dizer que é isso que o Thiago falou, Kevin, você, o Adriano. Eu acho que o pessoal precisa aprender a conhecer como é que funciona o ser humano, né? Como é que funciona o ser humano? Como é que funciona a cabeça? Por exemplo, pô, eles perceberam que alguns juízes tinham a mania de condenar um determinado grupo de pessoas num determinado horário da manhã. E aí foram fazer a pesquisa e descobriram que era o horário que eles não tinham tomado café. Então, quando você estava com fome, você era mais rigoroso. Né? Então, assim, tem uma série de aspectos sobre o ser humano que você tem que levar em conta. Pô, mas será que eu vou ligar agora para esse cara? Pô, não, agora ele vai tomar o café dele, está acordando, né? É hora dele dizer bom dia para o sol. Então, eu vou dar um tempo. Quer dizer, então, assim, conhecer um pouco como é que funciona a cabeça do ser humano para depois ver que tipo de tecnologia você vai usar ou vai adaptar, e não o contrário, né? É isso aí. Eu acho que, bom, já preparando para encerrar aqui nosso podcast de hoje, fazer um recap rapidinho aqui do que eu observei dos quatro, né? Acho que o primeiro ponto, a gente tem que repensar a questão das condições e quem nós estamos contratando para a posição, né? Dizem que o chat GPT e outras ferramentas vão substituir o atendimento humano. Pode ser que sim no futuro, pode ser que os atendentes se tornem curadores, mas isso ainda não é uma realidade, né? Ainda haverá muita necessidade de humanos a serem discutidos. Colocando aqui um ponto, uma conversa que eu tive com um colega nosso, que em breve vai participar aqui com a gente também, o Henrique Papel. Ele falou assim: pô, cara, você já imaginou que é uma galera de 18 a 24 anos? E se a gente colocasse pessoal acima de 55, 60 para fazer o atendimento? Como seria a paciência desse pessoal ao atender, né?
como que seria relacionamento? Porque essas pessoas viveram a vida inteira e eles estão com vontade de conversar, eles não têm tempo para atender. Será que isso seria uma solução? Pode ser uma coisa a ser pensada, de fato. Tem algumas. Eu trabalhei também dentro de centrais de telefonia e eu gostava de ficar ouvindo ligações. E eu via que tinha clientes que, dependendo da idade, ligavam para conversar. Então, tinha uma faixa etária que ligava para o call center para contar da vida, porque não tinha ninguém mais para conversar. Então você via contando da sobrinha, do sobrinho, e aí de repente você vê que você não tinha problema nenhum, tava ligando para resolver, né? Tava para contar a vida, não tinha nenhum de uma pessoa. Uma pessoa com mais sabedoria, com mais vida, pô, encaixaria ali e ainda venderia mais, com uma fluidez muito mais tranquila do que um caso triste que eu acompanhei numa ligação. Eu estava de ouvinte, né, fazendo escuta, escutando a chamada de forma anônima ali junto do atendente, sem ali, isso é uma prática das empresas, né? A gente faz ali um controle de qualidade do atendimento e de repente um cliente liga reclamando de um problema do plano de saúde dele, né? Falando, pô, não consigo encontrar médico no plano de saúde que vocês me venderam, não tem médico aqui, taranã, taranã. E bravo, e não encontrava, e não tinha mesmo, não tinha médico, e não tinha solução. O cara falou, mas pô, vocês prometeram que eu pagava esse negócio aqui, ia ter o plano de saúde e com toda a cobertura, não tem cobertura nenhuma. O cara, pois é, senhor, acho que foi uma interpretação errada ali do senhor ou da pessoa que te vendeu, infelizmente é assim a situação, tananã, tananã. Não resolveu o problema do cara. Deixa o cara. Mas ó, senhor, antes do senhor desligar, deixa eu te falar um negócio. Estamos com a promoção de um plano de saúde dental. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara ligou para reclamar do plano de saúde. Como que você vai me vender um plano odontológico, né? Que lógica é essa? Que falta de compreensão de sensibilidade humana, né? Por quê? Porque tinha um script ali que o cara tinha que vender plano odontológico naquele dia. Era a meta. Tinha que oferecer plano odontológico. Mas tem hora, cara, que você não pode ter. Tem que ter o jogo de cintura. Agora, como você vai cobrar o jogo de cintura para quem está tendo o primeiro emprego, nos 8 anos ali? Não tem essa malandragem da vida. Não tem esse negócio de falar assim, não, cara, isso aqui, essa ligação aqui, eu vou justificar para o meu supervisor depois, ele vai entender que não fazia sentido nenhum oferecer um plano odontológico para o cara. Mas é o medo, é a meta. Tem um, a gente fala que acabou a escravidão no Brasil, mas são condições análogas à escravidão. Muitas empresas, não estou falando de todas não, tá, gente? Mas muitas são. Tem um cara atrás ali, só não está com um chicote na mão. Mas tá ali atrás do cara falando, velho, não, 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 tem que bater, tem que bater. Tem cara que fica ali olhando os números ali e fala assim, ó, amigão, você tem que atender 50 ligações agora de manhã, você atendeu 30, você tem 20 para fechar até meio-dia, se quiser trabalhar amanhã. Coloca essa pressão num menino que tem ali 19, 20 anos. Você está destruindo a cabeça desse cara. E esse cara depois vai puxar no mercado de trabalho e vai continuar achando que a vida é assim, porque a experiência dele foi assim. Pô, então, assim, a gente está destruindo também uma geração de profissionais incrível. Eu acho que o primeiro ponto, né? Saúde mental. Tem que trabalhar a saúde mental fortemente, talvez mudar o público-alvo de quem deveria fazer o atendimento. Pode ser que é uma galera que está excluída do mercado. Se você olhar pessoas de mais de 50 anos, não conseguem emprego. Pô, talvez seja uma chance ali também de trazer essas pessoas de novo. É, e a pior coisa do mundo foi uma justificativa uma vez de eu ter escutado uma outra empresa há muito tempo atrás. O cara falou assim, não, mas a pessoa mais de 50, mais de 60 tem a chance de morrer mais rápido. Aí a empresa tem que pagar os custos de funerários e tudo mais. Eu falei assim, cara, mas qual a sua segurança que você vai continuar vivo amanhã? Né? Por acaso Deus te deu o aparelhinho da vida para você saber quem vai morrer, quem vai continuar vivo amanhã, né? Porque você não tem esse controle não, cara, né? Então assim, às vezes você está perdendo chance de
fazer vendas incríveis, de ter pessoas maravilhosas que mudam, fazem teu cliente amar a tua empresa, né? Então, por que você não pensa um pouco diferente? Isso do ponto de vista de atendente. Do ponto de vista do cliente, eu acho que muito do que o Lescovar colocou, e que um pouco o Thiago falou também, assim, acho que assim, as empresas começam a trabalhar com preditivo, né, com a jornada de forma antecipada. Pô, o Thiago precisava ligar lá, se ele estivesse na Bahia, na Liberdade, lá, avisando que acabou a luz, que horas que vou, ele não poderia ter recebido uma notificação, Thiago, pô, velho, teu barro aí, caiu a luz aí, só para te avisar, não sei se você já percebeu aí, nem sei nem se está recebendo a minha mensagem aqui, mas só para te avisar, estamos trabalhando nisso, vai demorar X tempo. Pô, cara, as empresas já não sabem que o produto não vai chegar, né? Por que já não avisa, né? A empresa já sabe que o cliente já está 2, 3 meses devendo. Em vez de ligar, por que já não avisa? Ó, cara, pensa aí, aí os CX Writers, né, do futuro, pensa numa mensagem legal, fala assim, cara, a gente já sabe que você tá fudido, né? Desculpa a palavra, mas tá ferrado na vida aí. Sei que você não vai pagar esse mês, então quer um empréstimo? Né? Não, cara, já chega no preditivo, né? Talvez ofereça só o cara, não tem que esperar o cara entrar em contato com você. E aí você tem N maneiras de resolver isso, tem muito mais tempo, né? E você surpreende o cliente com uma experiência mega positiva. E para a empresa, né? Acho que para a empresa, o Kevin falou um negócio que é matador. As empresas focam muito na retenção ali, na captação ali. Então, é comum você entrar nas lojas de varejo, tudo mais. Pô, tem todo funcionário lá com camisetinha, tudo mais, fazendo aquele papo bonito. Pô, comprar um carro. Não tem coisa melhor do que comprar um carro, né? É uma experiência para quem vai comprar uma concessionária, comprar um carro, em termos, né, condições, né, de comprar um carro, né, não estando ali numa situação de estar desesperado com o nome sujo procurando alguma coisa, mas se tiver condições, você vai comprar um carro zero, você vai ter experiência de rei. O cara vai chocar uma sala com ar-condicionado, vai te trazer um cafezinho, vai te prometer 1 milhão de fundos e tudo mais, e vai falar que é a melhor empresa, o cara, né, perguntar dos seus filhos, porque você vai sentir ali, cara, ali o teu melhor amigo do mundo, você vai sentir que fechou o negócio da tua vida. Saiu dali, primeiro buraco que o carro bateu ali, o amortecedor caiu, você voltou na concessionária, você já não encontra mais aquele teu brother, não. O cara fala assim, não, aí você já não tem que ir ali na oficina, a oficina terceirizada. Aí, cara, já começa o problema. Então, assim, qual que é a chance de você querer comprar um carro de novo com esse cara? Nunca mais. Isso nas lojas também é a mesma coisa. Então, assim, as empresas pensam muito na venda única, mas esquecem que o ser humano tende à recorrência, né? Ainda mais com as experiências positivas. Então, pensar muito mais no custo de aquisição do cliente e como eu mantenho esse cara a longo prazo, né? Como eu coloco o longo prazo nesse CAC, né? Isso é fundamental, cara. Então, assim, é pensar do primeiro ponto de contato até o último. Eu quero que esse cara possa cancelar o plano dele de telefone comigo e sair falando, cara, pô, tal, né? Saiu do estado, né? Do Thiago, vou dar o exemplo do Thiago, saiu da Bahia, teve que cancelar lá um plano de internet dele. Pô, ele só queria cancelar, porque São Paulo nem sabia qual plano ele ia querer. Então não fazia sentido ele, né, receber oferta como que é hoje, né? Você já tentou cancelar um plano de telefone? Pô, não, te ofereço pela metade do preço, o dobro de mega. Não, cara, eu tô mudando, velho. Não tem lugar para ir. Não, mas eu te ofereço meu conta. Cara, eu não tenho mais uma casa neste local. Eu não sei nem para onde eu vou, né? Era muito mais fácil, cara. Assim, não, poxa, que bom. Espero que sua nova vida seja muito feliz e tudo mais. Ó,
Tá aqui o próximo contato que você ligar, se quiser, estamos aqui à disposição. Vamos fazer sua experiência ser melhor ainda. Vou guardar as promoções, as melhores promoções possíveis, para que se você voltar a ser nosso cliente, você não tem que passar por um período de fidelidade de novo. Você já vai entrar no melhor pacote. Pô, cara, você desliga. A primeira coisa que o Thiago faria quando chegar a São Paulo, pô, vou ligar de novo essa empresa, cara. Os caras falaram isso, vou oferecer lá. Entendeu? Então, assim, evitar o desespero e tomar muito cuidado com as armadilhas da vida. É com que tem de consultoria aí oferecendo soluções milagrosas para call center, né? Que não resolve nada. Assessorias que estão aí só para ganhar dinheiro e ferrando a experiência do cliente. É um barato que vai sair muito caro, muito, muito caro. Porque a assessoria vai pegar o dinheiro de volta, mas teu cliente nunca mais volta na tua empresa. Então, assim, cuidado. Talvez a grande palavra em todas as frentes é cuidado. E eu acho que a automação ela é extremamente necessária, sim, né? Muita gente fala assim, pô, Paulo, no exemplo da experiência que você deu, o robô é burro. Não. Até o momento que o robô tiver alma, ele não pode ser chamado de burro. Se algum dia a inteligência artificial adquirir alma, consciência, aí a gente pode chamar um robô de burro. Até lá, burro é quem programou o robô, né? Então, assim, não é um problema da tecnologia, o problema é das pessoas que estão por trás, que não estão sabendo lidar, não sabem quem é o cliente, como o Adriano e o Kevin e o Thiago falaram, não conhece, nunca foram para a rua. Há um monte de gente que está no escritório que nunca desceu, nunca foi na loja, nunca viu o cara sofrer. Nunca deixou de pagar uma conta para saber o que é receber 50 ligações por semana. Nunca foi lá no call center e ficou 6 horas atendendo o telefone para ver se aguentava. Entendeu? Então, assim, é fácil tomar decisões quando as dores não são nossas. Acho que para as empresas, melhorar a questão de custo é ir lá sentir a dor. E quando você vai lá sentir a dor do cliente, do teu funcionário, aí você começa, aí você vai falar assim, pô, eu realmente tenho que investir mesmo. Mas, pô, vou fazer um investimento grande, mas uma vez só, né? Vou fazer algo bom, vou fazer algo eficiente. Mas não tem solução que não vai meter a mão no bolso. Só que se não meter a mão no bolso também, vai perder, né? Então, assim, é uma decisão ali de que lado você vai perder mais. Só que a algum ponto, alguém vai achar uma solução mais inteligente, alguém vai programar um robô de uma forma mais inteligente e vai trair esse cliente. E uma vez que você teve uma experiência positiva, cara, raramente hoje segmentos que você sai. Está comprovado que o cliente brasileiro está cada vez mais fiel às marcas que o tratam bem. Realmente, hoje em dia já não é mais uma competição como era, a não ser que mude muito o cenário macroeconômico brasileiro. Hoje o cliente está fiel a marcas que respeitam a sua individualidade. Então, assim, isso está acontecendo cada vez mais forte no mundo. Antigamente era competição por preço, hoje não. Hoje a competição é por experiência, mas ainda há um mindset antigo. Então há sim possibilidades. Acho que todos nós aqui sabemos N caminhos ruins e N caminhos bons que podem ser feitos. Assim como tem no chat GPT, tem na fonte da internet. Mas evitem cair na boca de qualquer pessoa te oferecendo um robozinho inteligente que vai ligar para o teu cliente resolvendo a situação, que você vai estragar a vida do teu cliente, né? Faça um teste contigo mesmo, faça, então, qual que é o seu boi para me ligar? Qual que é o meu número aí? Deixa eu ver essa experiência aí. E deixa de pagar uma conta, né? Você como empresário, deixa. Pede, primeira coisa que você não deve saber, tem um segredinho chamado whitelist. Se você é um empresário, você é um diretor,
provavelmente seu nome está na whitelist. Isso quer dizer o quê? Que você vai atrasar na sua empresa um cartão de crédito. Nunca vão te encher o saco. Nunca vão te ligar. Por quê? Porque eles já sabem que é você. Eles não vão te incomodar. Tem a whitelist, tem a VIP list, mas também tem a blacklist. E é extremamente preconceituoso e racista esses termos. Mas existe. Você já cai. E se você está na blacklist, você já cai na fraude. Você já cai direto na central de fraude, cara. É incrível. Entendeu? Como tem a whitelist que você nunca vai receber uma experiência ruim. Então, assim, peçam, verifiquem, investiguem. Né? Tem muitas soluções. Acho que o nosso ponto hoje é falar: há esperança? Há esperança. Precisa meter a mão no bolso? Precisa meter a mão no bolso. Se não colocar a mão no bolso, vai acontecer o quê? Das duas, uma. Ou você vai perder o cliente e, por consequência, o negócio no final, ou você vai ter que combinar com todo mundo a regra da mediocridade. Você vai ter que convencer todos os seus parceiros, todos os seus concorrentes a ser medíocres iguais a você. E aí a gente vai ter que fazer todo mundo ser ruim. Porque se alguém tentar ser melhor, você perdeu sua empresa. Né? Então acho que fica o recado para todos. Agradecemos mais este episódio. Semana que vem teremos um tema muito interessante. Vamos falar aí de carreira, né? E aí, de carreira de um modo diferente. A gente vai falar dos nossos piores líderes. Claro que fiquem tranquilos. Se algum líder nosso aí está com medo de ouvir o nome, a gente não vai falar nome de ninguém, a gente só vai trazer as experiências, mas o que, que a vida nos ensina, né? O que, que a gente aprendeu com isso e por que, que a gente tenta ser diferente. Então, cada um vai trazer cases interessantíssimos, engraçados, tristes, mas para a gente comentar e discutir, né? Poxa, esse é o papel da liderança, né? O que, que eu aprendi com isso? Putz, quase morri com essa situação, me deu um burnout, me deu uma depressão, foi difícil, mas sobrevivi, estou aqui hoje, como foi o processo. Então vai ser um papo muito legal voltado para a carreira. Espero todos vocês. Um grande abraço e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo ou ouvindo. Lembrando sempre que está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify para todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até mais.